Fala, torcedor! E o Fernando Diniz prestes a assumir o Corinthians, hein? E o Diniz será o treinador do Corinthians. Mas o Diniz mexe na área, sei eu fico imaginando, os jogadores do Corinthians estão sabendo disso. Muito intenso e vai querer começar a trabalhar logo. Ele não tem aquela coisa de ano sabático, vou ficar pensando, vou não. Naturalmente já é um cara agitado e que ele foi contratado para mexer a água, então assim... Quando o torcedor do Corinthians chega àquele nível de impaciência, ninguém segura treinador. O Corinthians demitiu Dorival Júnior após um marasmo de 9 jogos sem vitória e está muito perto de anunciar Fernando Diniz, que chega para mexer na água de um time apático. Em meio à crise política, dívida alta, pressão da torcida e calendário pesado com Libertadores, clássico contra o Palmeiras e luta contra a parte de baixo da tabela. Diniz traz um estilo de jogo marcante e passional, uma Libertadores no currículo, mas também um aproveitamento recente baixo no Brasileirão e rejeição considerável entre torcedores, especialmente nas redes sociais. Tudo isso e muito mais, você confere agora. Veja só. Aqui tem um bando de louco e aí eu imagino o Diniz na apresentação, a torcida gritando, aqui tem um bando de louco e aqui tem mais um, né? Porque assim, louco no bom sentido, né? Mas eu acho que é um momento que o Diniz vai precisar se provar. Eu tava olhando aqui, eu tinha dado esse print aqui há muito tempo, quando ele tava no Vasco, quando desceu do Vasco. Desde 2024, só no Brasileirão, contando Fluminense, Cruzeiro e Vasco. São 54 jogos do Diniz. 13 vitórias, 13 empates e 28 derrotas, 32% de aproveitamento, 66 gols marcados e 86 tomados. Então assim, é um aproveitamento muito baixo, né? Então o Diniz, eu gosto dele como treinador, e assim, é meio paradoxal, porque eu gosto dele como treinador, mas eu tenho ideias diferentes de futebol que ele. E eu sempre falo isso, não é certo ou errado. Eu acho que não tem um modo de se pensar futebol. Tem vários modos, né? Eu penso um pouco diferente, mas eu admiro ele até pela essa pluralidade, por essa diferença de pensamento. Eu acho que o tempo também foi mudando um pouco o Diniz, as impressões que o mercado do futebol tinha sobre ele. Depois que ele ganha Libertadores também, ele passa a ocupar uma outra casinha. No futebol sul-americano, aquelas ideias de jogar apoiado o tempo inteiro, de toques o tempo inteiro de trás com as saidinhas do Diniz. O próprio Diniz evoluiu em vários momentos no trabalho dele para poder deixar de ser aquele cara dogmático que ele chegou a parecer, né? Ou pelo menos ele apontava a ser. Claro que ele quer ter a bola, claro que o jeito dele de jogar é característico, ele assina os trabalhos dele, mas o Diniz é um cara que vem provando nos últimos anos, no mínimo, a vontade de se adaptar, de mexer com o dia a dia dos clubes da forma que ele mexe. Me surpreende que ele vá para o Corinthians, cara. Tá? Eu só me surpreende porque no Corinthians quem demite, quem contrata é o torcedor. Ontem o Dorival Júnior foi demitido pela arquibancada, a diretoria segurou o que pôde, chegou um momento em que o torcedor disse, deu, nem a gente aguenta mais, tá na hora. E aí vaiou. Torcedor do Corinthians para vaiar, e ele apoia o tempo inteiro, ainda que seja depois de jogo, já estava reclamando durante a partida. Quando o torcedor do Corinthians chega àquele nível de impaciência, ninguém segura treinador. E o Diniz já chega com uma rejeição razoavelmente alta. Eu duvidava que ele fosse contratado pelo Corinthians. O que a gente vê... medir repercussão de arquibancada por rede social, né, e por mídia social é uma coisa um pouco complicada. Mas a rejeição que a gente está vendo é muito alta. Ele já chega com essa rejeição. Vamos ver de que forma a diretoria do Corinthians vai lidar com isso. Primeiro, o futebol tem uma métrica que ele muitas vezes... ele ainda consegue me surpreender. Traduzindo, na quarta-feira, o Corinthians tomou um sonoro 3-1 do Fluminense. Não viu a cor da bola, praticamente absolutamente desorientado em campo. Naquele instante, olhando as fisionomias, a começar pela do próprio Dorival, eu falei, bom, quinta-feira essa história vai terminar, e qual foi o meu raciocínio? Afinal de contas, o Corinthians, na outra semana, estreia na Libertadores e, no final dessa mesma semana da estreia na Libertadores, o Corinthians tem um clássico com o Palmeiras. Então, do ponto de vista pragmático, depois do que eu vi aqui, pensando como algum executivo do clube, obrigado, Dorival, você não está conseguindo. O Marcelo Paes, ontem, inclusive, na entrevista, no comunicado, na verdade, não foi uma entrevista, que o Fechamento exibiu, ele diz, olha, bateu no teto o trabalho.
O bateu no teto significa que a gente não vai conseguir tirar mais nada aqui. Não adianta tentar. Agora, esse bater no teto, ele ficou muito evidente na quarta-feira. Na quarta-feira já tinha batido no teto. Porque aí, essa é a peculiaridade do futebol. Nós estamos com a imagem do Fernando Diniz ali. Fernando Diniz, tudo leva a crer, será o próximo técnico. A gente teria aberto o programa de outra forma se ontem, mesmo que com um sofrível 1-0, gol marcado aos 52 do segundo tempo, numa bola que bateu nas costas do zagueiro, na sobrancelha do goleiro, e alguém entrou de carrinho, Dorival é o técnico. Isso é o futebol brasileiro. Total. Passa a medir a permanência do técnico pelo resultado de cada jogo. Não é? É uma coisa muito própria do futebol brasileiro. Como não aconteceu, como o Internacional foi lá e venceu, aí o que já tinham constatado na quarta-feira, ou seja, o trabalho bateu no teto, ontem foi oficializado. E sai um Dorival que tem, diferentemente de muitos técnicos que continuam em atividade no futebol brasileiro, a taxa de rejeição do Dorival é baixíssima. Baixíssima. Ela quase inexiste. Agora, em contrapartida, o Fernando Diniz, e não é de agora, mas desde que ele começou lá atrás, Audax, ele, por ser alguém de perfil inquieto, por trazer novidades, e toda novidade, ela sempre incomoda, porque ela te tira do lugar, ela te tira do conforto, ela te estimula. Imagina, Fernando Praz goleiro, aí tá lá, o Fernando Praz chega, bate o tirozinho de meta dele, dá um toca aqui, e a vida tá boa. Aí o cara fala, ô Praz, não quero isso mais não. Você tem que sair com o pé, cara. O Fernando Praz não vai gostar desse cara. De primeira ele não vai gostar. Porque esse cara tá querendo me tirar do lugar que eu estou desde que eu comecei a minha carreira. Olha o que esse cara tá me propondo. Aí o Fernando erra. O Fernando erra, diz, o raciocínio do jogador de futebol, ele é muito objetivo. Esse cara tá querendo arrebentar comigo. É isso que o cara pensa. Passou-se o tempo, o Diniz tem uma Libertadores, ele foi para a frigideira da seleção brasileira, a mesma frigideira frequentada pelo próprio Dorival, a quem ele sucede agora. Antes foi o contrário na seleção brasileira. Então o Ancelotti é o próximo a assumir o Corinthians. Aí tem que passar a Copa do Mundo primeiro. E acho que o trabalho no Vasco, ele pegou o Vasco num cenário de apreensão e ele conseguiu dar um rumo ao Vasco. O Vasco se transforma com ele. O trabalho nesse ano começa a esfarelar, mas tem uma coisa que eu não sei se o Diniz faz uma reflexão sobre. Às vezes, ao contrário do que disse o Lino, ele me passa a impressão de ser muito radical na execução de determinadas ideias e na defesa de alguns pontos de vista. Tem as digitais do Fernando Diniz a ida do Ryan para a Premier League. Claro que tem. Um jovem criado na barreira do Vasco, filho de um ex-jogador, e aí um ex-jogador que faz parte da expressiva fatia de ex-jogadores que não ficaram milionários. Tem muito mais jogador que não conseguiu ficar milionário do que jogador que está com uma vida arrumada. E ele foi lá, incentivou, cobrou, e a resposta veio. O Ryan termina o ano como um dos melhores atacantes do futebol brasileiro e vai parar, desembarcar na Premier League. Mas o Nuno tem uma formação europeia. E quando ele, ali na frente de todo mundo, faz aquilo para todo... Não foi, hoje em dia você não faz uma coisa para todo o Brasil. Hoje em dia qualquer coisa que você faz para o mundo. Então eu entendo que, se for oficializado, que ele reflita sobre determinadas coisas, sobre determinadas abordagens nas relações pessoais, e ele me parece, por relatos, que é uma pessoa que tem boas relações pessoais, e especialmente nos conceitos. Flexibiliza esses conceitos. Você acha que... Eu acho que ele virou um treinador comum. Deixa eu só dar algumas informações importantes para compreender. Eu acho que muita gente passou a fazer o que ele fez lá atrás. Por isso. Não, então ele não virou comum. Os processos do futebol chegaram até o Diniz. É que ele largou muito na frente. Não, então, por partes. Obviamente, tivesse vencido o jogo ontem, o Dorival não seria demitido. Claro. Obviamente. O que é um erro. O Corinthians chegou a 9 jogos sem vitória, né? E o ano do Corinthians, ele tem 7 vitórias, 7 empates, 7 derrotas. O Corinthians parou de jogar há um bom tempo. O
Corinthians ganha a Supercopa de forma brilhante contra o Flamengo em Brasília. Foi o melhor jogo do Corinthians no ano. Faz ainda um belo jogo com o Palmeiras na sequência, perde, mas joga muito bem em casa, perde, acontece. E depois ele para de jogar. É impressionante como a sequência do Corinthians virou um festival de nada, né? Então o Corinthians empatou com a Portuguesa jogando muito mal, foi achar o empate no finzinho do jogo, passou nos pênaltis. Aí empatou com o Cruzeiro, num jogo ok. Festival de nada contra o Novo Horizontino. Festival de nada contra o Coritiba em Itaquera. Empate insosso contra o Santos na Vila Belmiro. Festival de nada poupando o time contra a Chape fora de casa. Se mobilizou, se esperava uma grande atuação contra o Flamengo. Ficou com um a mais. Foi a mobilização da semana. Reservas contra a Chape, titulares contra o Flamengo. Teve um jogador a mais por 45 minutos, festival de nada. Festival de nada contra o Fluminense, festival de nada contra o Inter. Então o Corinthians entrou num marasmo. Eu acho que a passagem do Dorival é muito boa pelo Corinthians. Estou pontualmente notando que o clube vive um marasmo técnico. Tá ali como se, assim, festival de nada. Você vê os jogos do Corinthians, não acontece nada nos jogos. Acho que o Dorival sai maior do que entrou ainda no Corinthians, ele sai abalado pela demissão da seleção, e ele que já venceu no Santos, mesclando experiência e juventude, né, naquela Copa do Brasil de 2010, brilhante o time que ele montou, a primeira grande conquista do Neymar no futebol brasileiro. Depois venceu no Flamengo, com o melhor elenco do Brasil, venceu no São Paulo, dedicando-se à Copa do Brasil, largando todo o resto. Pela primeira vez ele pegou um clube que estava um caos, né? Corinthians é um caos. Chegou lá hoje como bombeiro. Então ele mostrou que consegue se adaptar a diferentes cenários, a diferentes situações. Teve uma participação crucial nas conquistas que ele teve, né, de Supercopa e Copa do Brasil. Foi muito bom o trabalho dele. Então eu acho que ele sai maior do que entrou. Mas no Brasil essa cultura de quando você chega nesse festival de nada, nesse marasmo, quem dá jeito? Quem tá fora. Quem tá dentro não vai dar jeito. Quem tá fora. Então dentro dessa cultura o Corinthians ontem chegou a essa conclusão, né, que ele está no marasmo. E nesse sentido, eu acho a vinda do Diniz muito lógica. Porque assim, se você está com uma maré ali que não acontece nada e você quer dar uma chacoalhada, inegavelmente o Diniz é um cara que te traz inquietação, certo? Se você está com água parada ali, ele vai mexer na maré. O Corinthians, se vai dar certo, se essa mexida vai levar o Corinthians a algum lugar, ninguém sabe, não vou prever o futuro. Ele vai mexer com o ambiente, com a maré. Até onde eu saiba, não tem problema de ambiente do Dorival com os jogadores. Não tem, até onde eu saiba, pelo menos. Então, uma questão de esgotamento Os clubes por onde técnico. o Dorival passou, dificilmente, ele não é uma pessoa bélica. O Dorival... Ele é competente e não é bélico. O Dorival está incomodado com a situação do clube, já não é de hoje, porque ele tem que trabalhar por dois, por gestor e por técnico. Ele conseguiu segurar momentaneamente o André com o alerta que ele fez. Dificilmente vai segurar outros jogadores na janela, porque precisa vender jogador. Então deve vender. O Diniz sabe de tudo isso, fala ok para tudo isso e quer muito entrar no Corinthians e quer mexer nesse marasmo. Então, nesse sentido, eu acho que a água vai dar uma mexida no Corinthians. Acho que está precisando, vai dar uma mexida. Então eu vejo com olhar positivo a atacada alvinegra. Se vai dar certo, não vou aqui prever o futuro. Mas nesse contexto de que está um marasmo e você vai trazer um cara que mexe na água como o Diniz, nesse sentido eu acho que a contratação é boa, ela faz sentido, cara. A leitura, o Dorival sucumbiu ao momento do clube Corinthians. O Dorival durante um bom tempo, como tu falou, ele teve uma função dupla, ele conseguiu blindar, ele conseguiu ter energia para sustentar esse ambiente difícil político do Corinthians. E aí eu trabalhei com o Dorival duas vezes, uma no Vasco em 2009 e Série B e no Palmeiras 2014. E aí nesse fim eu já notava o Dorival um pouco desgastado. Eu acho que sugou muito a energia dele. Energia, né? E aí isso reflete também no que tu falou, esse marasmo dos jogadores. Eu acho que é tudo reflexo. Eu acho que o momento do clube. E aí, o Dorival estava claramente incomodado com a situação do Corinthians. E aí eu concordo que o Diniz chega e é um cara que mexe essa água. Só que a minha curiosidade, eu não conheço intimamente o ambiente do Corinthians, é saber o quanto isso não vai incomodar o clube. Dentro do futebol eu acho ok, mas eu não sei o clube em si. Dentro dessa questão política que o Corinthians está, o quanto que esse... Mas o clube hoje, o Corinthians deve 42 milhões de reais para o Memphis. Aí o Memphis é convocado para a seleção da Holanda.
Então se você... E aí foi cortado. Se você é cortado, você não é mais obrigado a se apresentar. O Corinthians não conseguiu nem convencer o Memphis a fazer um tratamento aqui. Como é que você vai fazer? Ele falou assim, você me deve 42 milhões. Você não tem moral pra me pedir nada. Então assim, o Corinthians está numa situação delicada mesmo, e que não vai melhorar no próximo mês, não vai melhorar. Mas o Diniz vai chegar mexendo. Então, só que o clube... Isso que eu ia falar, pelo menos o treinador que chega tá 100% ciente do que vai encontrar. E cheio de energia. E topando encarar mas você sabe que essa situação. Eu concordo com você, mas eu acho que tem uma questão que é do ponto de vista político, que o que eu entendo prejudica o Corinthians é que o Corinthians jamais conseguiu ter uma trégua política em que todas as correntes que habitam o clube pensassem por um período apenas no sucesso do clube, independentemente do que eu quero o melhor do que você quer para o clube. Isso não existe no Corinthians. E por isso ele cada vez mais chafurda. E exatamente por haver eu não estou aqui duvidando da capacidade do Fernando Diniz, nada disso. Acho apenas que ele podia fazer algumas reflexões sobre o comportamento dele, ideias, flexibilizar algumas coisas. Mas há que se criar um escudo tal para que esse trabalho não seja torpedeado internamente. Ele vai mexer, para mexer nesse mar, ele vai ter que abrir algumas gavetas que o Dorival já não tinha energia para abrir. Exato. E eu não sei se isso não vai incomodar. É um desgaste. Você olhava a fisionomia do Dorival. Dorival é um cara cascudo no futebol, vitorioso, capaz, talentoso. Isso aí não tem discussão, tanto é que a sua observação é perfeita. O Dorival, ele tem mercado em qualquer um dos clubes que estão disputando a Série A e ele faz parte de um seletivíssimo grupo de técnicos que não tem nenhum tipo de rejeição. O cara vai ter um porém aqui, outro porém ali, porque isso vai dar corte na rede social. Mas no abrangente, o Dorival é um cara com uma rejeição que praticamente inexiste. Agora, o Diniz não. O Diniz é um confrontador. Porque todo inquieto, ele confronta. Dá pra dizer, eu não sei se dá pra dizer. Eu realmente não sei se dá pra dizer que ele tem rejeição, aprovação, porque como é que a gente mede isso? Eu não sei dizer. Eu acho que o Diniz é um cara que mexe. A repercussão é grande, porque ele desperta emoções. Mas um louco pro bando, assim, o Corinthians sai. A partir do momento em que for anunciado, o Corinthians passa a ser uma grande discussão. O Diniz desperta discussões. E eu acho que o clube tá precisando um pouco sair desse marasmo mesmo. Quando eu assim, saber se é unanimidade ou não há como precisar e seria televiano, porque a gente não tem uma medição. Né? O que você olha é um que quer, outro que não quer. Faz parte até o Tite. Eu acho que saberemos na estreia dele em casa, né? Se contratado for. Tá aqui o calendário. Como a torcida vai recebê-lo. Porque assim, se basear em rede social, eu acho que não é o melhor termômetro para saber se os corintianos aprovam ou não o Diniz. Né? O Diniz, eu gosto dele. O calendário do Corinthians é a estreia fora de casa contra a Platense. Quinta-feira, na Argentina. Viajar na quarta, né? Aí o primeiro jogo em casa é só o Palmeiras. É só o Palmeiras, mas é Campeonato Brasileiro. Depois pega o Santa Fé em casa, o Vitória fora, mais Libertadores. Não, aí é Copa do Brasil, perdão. Fora de casa. O Barra, o Vasco em casa, mais um louco pro bando, e o Penharol em casa. Esse é o mês puxado, hein? Chegar já trabalhando, né? São 7 jogos em um mês, né? Até o fim do mês. E no final do mês que vem, para tudo, vem Copa do Mundo, e aí a gente vai entender onde cada um vai estar durante essa parada e o amargor que vai viver durante esse período. Se é luta contra rebaixamento, se é distância de título, se é fora de zona de Libertadores ou dentro, a gente vai começar a ver onde é que está o humor de cada um. Então ele tem 2 meses para mudar o humor no Corinthians. E nesse momento a luta do Corinthians é contra a zona de rebaixamento. Como a gente é um programa de opinião, né? Alguém aqui discorda da saída do Dorival Júnior? Não. Eu entendo, não vou dizer que eu concordo, mas eu entendo. Eu acho que até o Dorival Júnior, se fosse diretor de futebol, teria demitido o Dorival Júnior agora. Eu sou bem conservador com troca. Eu entendo, mas não quero dizer que eu aprovo. Eu entendo essa ideia. Eu acho que muitas vezes determinados problemas no futebol não são tratados com o necessário pragmatismo. Eu não teria demitido, mas também não teria deixado de chegar a essa situação.
Eu acho que tem um jogo, deve ser quando problema, por isso que a nós gente tá botamos ali contando como os últimos um anúncio resultados, iminente. as 9 partidas. Mas ainda tem um não é jogo para mim oficial, que é um ainda não ponto tá de corte, assinado. que é um empate com Mas o Flamengo. como as coisas são meio que, óbvias, a gente o Flamengo especulou esses termina nomes, melhor no jogo, e um o deles Flamengo termina hoje tá em controlando vias o de ser jogo, anunciado e o que se treinador vê do Corinthians. naquele Tudo Corinthians bom, é uma Nilo? Boa tarde, indigência de bem-vindo. ideias Tudo bem, impressionante. Zé? Que Praz, E quando Paulinho, qual é a mais amigos. completa tradução de indigência de ideia? Bola na área. Então você teria bola na demitido área. antes? Não, eu teria começado a tratar. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eles se perguntam há 2 meses. Não, mas aí é tratado o problema, porque assim, a demissão não é tratado o problema, a demissão é criar fato novo. Você não está tratando do problema. É que a demissão é o limite de uma tentativa de mudança. Mas você não está tratando do problema, você está trazendo, confirmado o Fernando Diniz, você traz alguém com um perfil que até pouco tempo atrás era muito próprio, muito peculiar, não é? E você cria um fato novo. Mas você está tratando do problema? Você está vendo até que ponto, por exemplo, quando o André traz uma informação que já era pública, de que o Memphis poderia ter ficado aqui, mas ele preferiu ir à Holanda para se tratar. Como é que isso reflete? Mudando um pouco Como é que a gente está tratando essas relações? O problema ficou insolúvel. Acho que até o Dorival Júnior compreende que o ambiente que se criou, quando o torcedor do Corinthians faz assim, que a gente está vendo é muito alta. Ele já chega com essa rejeição. Não tem mais, entendeu? O torcedor do Corinthians ontem assinou... Mas para chegar a esse ponto é sinal de que você não tratou do problema. Demorou 9, 8, quantos jogos de que não 9 jogos sem vitória. E posso dizer que não é tratar o problema? Porque se vence ontem, continua o Dorival, ou seja, você não está tratando o problema. Podemos até rodar os melhores momentos. E assim, ó, PC, boa tarde. Eu queria fazer uma última pergunta, só para fechar assim, porque era uma introdução. Eu acho que todo mundo concorda que, ou pelo menos todo mundo entende a demissão do Dorival Júnior. Se não concorda, compreende o contexto, entende a demissão. Eu vou perguntar de forma objetiva. Vocês entendem o perfil do Diniz como perfil? Se eu imagino o Diniz, imagino o Corinthians, não as circunstâncias. Você acha que o estilo Diniz combina com o estilo Corinthians? Acho abalado pela demissão da seleção. Na minha opinião, muito. E combina ele que já muito venceu no Santos. O estilo de jogo, estilo de jogo, estilo de personalidade, de jogo. Acho que se criou um mito de que, o Corinthians joga defensivamente. Onde é que tá escrito isso? Cadê o... Tá ali como no estatuto festival de nada. Você vê o jogo do Corinthians, não acontece nada. O Corinthians teve alguns times vencedores jogando de forma mais conservadora. Sai maior do que mas o time de 15 do Tite, por exemplo, era avassalador. O sofrimento está em material publicitário. Já venceu do sofrimento do sofredor. O Fluminense ganhou o Libertadores sofrendo. Não, tudo bem. Mas o perfil clichê, assim... ali, como assim... Cara, eu acho que o Corinthians combina com esse jeito carnal, passional do Diniz. Acho que o cara passional. Eu acho que isso combina com o Corinthians. Por isso que... E os times dele, quando estão reagindo desse jeito, combinam muito com o Corinthians. Muito, na minha opinião, muito. E assim, alguns jogadores que hoje estão adormecidos pela demissão da seleção, que minguou, e ele que já venceu, o Diniz tem condição de recuperar o Garro, por exemplo. Numa pobreza técnica do time hoje, o Garro foi descartado. Do Brasil de 2010, o Dorival viu coisas ali dentro. Desde o ano passado, o Garro hoje é um reserva do Corinthians. Já foi o melhor meio do campeonato. Depois venceu no Flamengo. Tenho certeza que o Diniz vai tentar resgatar o Garro. Certeza. Venceu no São Paulo. Uma das primeiras coisas que ele vai tentar fazer, Copa do Brasil, largando todo. Certeza, é o perfil deles. Acho que o Dorival largou o Garro. Largou não deixou de confiar, né? Não mais conseguindo extrair desde o ano passado. Ele tenta ainda na semifinal. Um caos. Aliás, na final, no primeiro jogo, o Garro ele mostrou que consegue se adaptar a diferentes cenários. Aí ele desiste, se o Garro não conseguia mais render o time dele. O Diniz vai tentar resgatar nas conquistas que ele teve, né, de Supercopa e Copa do Brasil. Foi muito bom. São técnicos tão diferentes. Aí é com o Diniz. Eu acho que o principal é chegar com energia renovada. O Ryan não tava. Virando caso de fé, de novo. Mais um. Não, é do perfil dele. Ele gosta de resgatar jogador, ele gosta de jogador refinado. O Ryan, antes dele chegar no Vasco, era ruim com ele. O Ryan não era ninguém antes dele chegar. Olha que no Flamengo. O Ryan, inclusive o próprio Ryan já disse várias vezes. A ida do Ryan para a Premier League tem as digitais do Fernando Diniz. Não tem como... Você pode gostar ou não gostar, né? Do Fernando Diniz. Pode achar que ele, de repente, enfim, está patinando, que as ideias dele não se renovaram. Gente, o Ganso no Fluminense, o resgate começou com o Abel Braga. O resgate começou com o Abel Braga. É sempre bom dar o crédito, né? No estadual. O Abel Braga recoloca o Ganso para jogar. E com o Diniz, o Ganso vira um... O John Kennedy. Né? Mas o Ganso como paralelo ao Garro, né? Sim. Um camisa 10 que tava lá
assim, meio largado. Desmotivado e... Então eu acho assim, é do perfil do Diniz lidar com esse tipo de jogador. Cara, se vai dar certo... Sim, ninguém é dono do fracasso, nem do sucesso. Ele só ninguém. precisa entender que a teoria do joelhaço do analista de Bagé, ela não se aplica a todo jogador. Um jogador vai responder bem a teoria do joelhaço. Outro jogador não vai responder bem. Ele fazendo essa medida, essa medição, ele pode extrair coisas que o Dorival não estava mais conseguindo extrair. O Paulo, ele ainda tem rompantes assim, mas ele melhorou. Porque assim, eu conheço, eu comecei a acompanhar o Diniz na época do Audax. E antes do Audax chegar na primeira divisão, eu acho, a gente fazia jogos treinos contra o Audax. O time que jogava no dia anterior fazia o recovery e o time reserva jogava o coletivo. E aí eu fazia o recovery, sentava na beira do campo e ficava lá olhando o treino. Cara, era surreal o Diniz na beira do campo. A conduta dele, assim, o que ele falava para os jogadores, assim, era surreal na beira do campo, para os jogadores do Audax. Chamava de... Vou usar a palavra. Publicáveis? Medroso, eu vou te tirar, porque tu não... E o cara ia, mas não, vou... Sabe, era assim, era muito mais enérgico, muito mais pilhado do que agora. Vai ter que gastar o inglês agora pra falar com o Labiade, com o Liga, com o Memphis. Mas ele foi adaptando. Ainda tem alguns episódios, assim, o do Nuno, do Tietê, alguma outra coisa que ele... Mas ele... E assim, eu não tô dizendo que tem que ser cheio de dedos, não. Mas ele ia pra dentro. E ele, como psicólogo, ele tem que entender que cada um reage de uma maneira. A fórmula... Eu acho que às vezes essa é a reflexão que ele tem que fazer. Tem jogador que não reage bem a gritar, mas aí tem gente que fala assim, mas o jogador profissional tem que estar acostumado. Cara, jogador profissional, não. Esquece jogador. Mas também eu ouço dos jogadores, da maior parte dos jogadores que trabalharam com o Diniz, um enorme carinho por ele, cara. Sim. Que entendem que assim, o cara sai da linha porque ele é muito passional. É nesse sentido que eu acho que ele combina com o Corinthians. E alguns jogadores eu achava que iam ter problema com o Diniz, que eu trabalhei e falam muito bem dele. Eu falei, o Felipe Melo? O Felipe Melo ama o Diniz, assim, claro, o Diniz realmente, ele perde a linha mesmo, isso é público. Então, né, mas aí Mas é importante dizer que os jogadores, na média, gostam muito dele. Os jogadores, na média, gostam muito dele. A maioria. Agora, ele precisa ter o discernimento de aquele ali, eu posso ir para dentro que a resposta vai vir. Esse aqui, se eu for para dentro, eu acabo com ele. Ele já está a tempo suficiente no futebol para poder fazer essa diferenciação. E se você me permite, só um parêntese, porque eu não gosto quando oportunistas se manifestam. O que o venezuelano Martínez fez após o anúncio da demissão do Dorival, além de covarde, tipicamente, todo oportunista é um covarde, todo covarde é um oportunista. Não, nem todo covarde é um oportunista. Porque ir para a rede social e dizer que não, agora... Caramba, ele voltou de férias um mês depois com o joelho ruim, só poderia jogar daqui a 8 meses. O Dorival é um técnico que tem que tomar decisão. E chegou lá e disse, não quero, pode dispensar. E aí o cara, nesse momento, quer crescer e o pior de tudo, dá-se palco para isso. Trata-se isso como se, o Martínez falou... Peraí, quem é o Martínez? Passaporte teve problema... O cara, nas férias, arrumou uma contusão. E aí o técnico, quando ele volta, o departamento médico diz assim, olha só daqui a 8 meses. 8 meses, então não quero. Pode ir. A função dele é escolher.